boa tarde. Oi, Muito Paty. boa tarde. Olha só quem tá aqui hoje. Gabriela Frontini, minha amiga. Olha, eu vivi por esse momento 15 anos de amizade. É a primeira vez que a gente apresenta um programa juntas. É eu tô verdade. feliz em ver a gente assim, né? Nem Lindas, sabe o que passou né? há meia hora atrás. Socorro! Tô esgotada, tô cansada, sou mãe, dona de casa, esposa, são todas as atribuições, né, Gabi? Como é que a gente harmoniza tudo isso, né, Paty? São muitas funções, Como é que a gente harmoniza? Hoje é sobre isso que a gente vai falar aqui no Entre Família. E a gente quer saber como é que você também harmoniza a sua rotina. Você que é mãe, profissional, enfim. Tem várias rotinas, a esposa. Esgotamento, pô, tá trabalhando, tem que dar conta de tudo. E tá aqui, assim, né? Como se nada tivesse acontecendo. A gente tá treinada, né, Gabi? Tá treinada, Muito já faz bom. um tempinho que a gente pratica essas coisas todas. Todos os dias. E hoje a gente vai falar, hoje tem hashtag, hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela veio na semana passada aqui no canal da mãe, ó, já até esqueci, porque já teve tanto programa. Petra Rosa vai estar com a gente, ela que é psicóloga, focada em mães, mulheres. Ela é mãe também, tem 2 filhos, dá conta da rotina e ajuda tantas pessoas. E a gente quis trazer ela aqui para esse bate-papo para falar como que a gente faz para dar conta e ficar bem, feliz e contente, real, né? Ou Não seja, só acho que uma foi pra caixa. mim esse programa, hein, Patrícia? Obrigada por esse presente, viu, amiga? Vamos hoje aprender. Você sabe que aqui, né, o Cris falava muito sobre isso, a gente coloca umas pessoas, assim. Então a gente fala assim, eu tenho uma prima. Então hoje a gente não precisa dizer que é a gente, que são boa nossos dica, boa esposos, que são nossas sogras, sogros. A gente vai inventando os personagens. Vai inventando no meio do personagens, caminho. mas vai perguntando, né? Porque com certeza, assim como que a gente vive essa realidade, muita gente em casa vive também, né, Gabi? E por isso a gente quer que você de casa participe também, falando qual seria a rotina dos seus sonhos. Se você for aí uma mãe, uma profissional, uma esposa, enfim, como que você daria conta da rotina? Qual seria a sua rotina ideal? O número já aparece aí para você, o DDD é 12, número 983150249. E a gente conta com a participação do pessoal de casa, né? Não é só a gente que vai tirar dúvida, né, Paty? Sabe qual é a rotina dos meus sonhos? Ir pra praia, ficar com o pé na areia, olhando o mar e ter alguém pra olhar as crianças, né? Porque na praia a gente fica assim, né? Não pode desgrudar o olho, senão... Eu acho que não existe isso pra depois que a gente é mãe, não. Você acha que tem? Não dá. É meio utópico, E né? quando a gente, né, terceiriza, né, manda pra sogra, a gente fica sempre pensando, será que comeu? Será que aconteceu, né, tudo certinho? Será que tá tossindo? Será que colocou o casaco, né, aquela coisa da mãe? Esse é o nosso Não tema. desliga nunca. E a gente tem também hoje notícia. Hoje a gente tem uma pessoa nova para mandar as nossas notícias do dia. Maureen Fernandes, como vai você? Oi, Paty. Oi, Gabi. Que legal estar aqui com vocês. Tô vendo vocês aqui do meu ladinho e eu tô achando o máximo esse assunto, mesmo não entendendo na prática, tá? Mas quem sabe logo, logo. Gente, hoje tem notícia de ciclone extratropical de novo vindo por aí. Tem notícia também de bichinho. E vocês vão ver que hoje tá legal, viu? É coisa meio difícil de temperatura aí, mas tem coisa fofinha também. Vocês vão ver. E a Maureen já vai treinando também, né? Porque logo vai casar, quem sabe vai ter filhos, aí ela vai entrando... Começa pelos bichinhos, né, Gabi? Começa não, vamos desanimar ela não, mas começa pelos bichinhos, né? Muito bom. E a gente vai ficando por aqui alguns segundos, claro, em 30 segundos a gente volta, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bom, não falei que era rapidinho? Então, a gente está de volta aqui no Entre Família. O assunto hoje tem a ver com esgotamento materno da mulher, essa coisa do trabalho, a dona de casa, como é que ela dá conta de tudo isso. E olha só, a gente também tem, além das notícias, dinâmica, a nossa especialista que já está aqui sentadinha na sala, a gente também tem um quadro É Seu Direito. Se você tem alguma dúvida sobre herança familiar, a gente quer também aproveitar esse momento para te dar o número, é o mesmo número. Então, se você está naquela fase que você precisa conversar com alguém para resolver uma situação em casa, você liga para esse número, você manda mensagem para esse número, conversa lá com os nossos especialistas que a gente vai colocar aqui na tela. E se você tem algum problema sobre esgotamento materno, se você quer alguma, de repente, compartilhar alguma coisa que deu certo também, por que não? A gente está aqui para conversar e entender esse assunto.
Só que agora a gente tem aquele momento da notícia, hashtag, roda a vinheta. Oi, gente, vamos começar com notícia já. E a primeira notícia tem sido pauta frequente aqui no hashtag. A mudança climática. Não sei vocês, mas eu estou sentindo muito calor hoje. Me digam aí nas outras partes do Brasil, está igualzinho aqui no Sudeste. Semana passada estava frio, hoje está um calorão de 34 graus, não está sendo fácil, ainda bem que a gente está aqui no ar-condicionado. De acordo com o Clima Tempo, um novo ciclone extratropical se formou nesta segunda-feira no sul do Brasil e deve provocar muita chuva, fortes rajadas de vento e até queda de granizo nos estados dessa região aqui. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas sobre a formação desse novo ciclone em toda a área do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, além da porção sul do Paraná. E também tem a possibilidade de corte de energia elétrica e estragos em plantações, quedas de árvore e até mesmo alagamentos, viu? Paty, fica atenta aí e alerta os seus familiares lá da região sul, viu? Já alertei minha mãe. Você alerta aí a família do seu marido, né? Eles moram lá na região sul, é isso mesmo? Isso, mora em Joinville. Isso mesmo, então eles têm que ficar alertas, viu? Porque até naquela região deles ali vai ter estrago nesses dias. Diante dessa situação, gente, tem uma dica aqui que os especialistas estão dando, que é desligue aparelhos eletrônicos, permaneça em local abrigado, fique longe de árvores e esteja atento às informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A formação do sistema ao longo do dia vai provocar uma frente fria que deve chegar à costa do Sudeste, aqui onde a gente está, durante a noite. Então, essa entrada de umidade e a circulação dos ventos também devem provocar chuva no Mato Grosso do Sul, viu, gente? Pro nosso lado de cá e o pessoal do Mato Grosso do Sul também, fiquem alertas. Eu vou dizer para vocês, meninas, eu tô feliz que vai dar uma chuvinha, viu? Porque tá quente hoje, né, Gabi? Chuvinha é bom, né? Porque a gente consegue mexer ali na umidade do ar, a gente fica com a voz mais aveludada, porque aí tá com a umidade mais saudável, mas essa oscilação de temperatura quebra as nossas pernas, viu? A saúde da gente vai pro brejo, porque um dia tá 31 graus como hoje, amanhã, depois dessa frente fria que vai chegar, vai ficar 20 graus, e essa oscilação de mais de 10 graus dentro aí, menos de 24 horas, a gente fica como, né, Paty? Tossindo, quebrada, né, Gabi? tossindo, sem voz, a gente fica meio assim, né? A sua tosse é por isso, Gabi, será? Olha, essa oscilação de temperatura me quebra, viu? Não sei você, mas me quebra. A mim também, com certeza, eu tenho certeza que para quem está em casa também não é fácil. Eu já vi gente falando que tem criança ficando gripada também nessa mudança de temperatura aí, isso tem gente. lá em casa. É? Isso tem lá em casa. Gente, vamos seguir por aqui? A gente segue por aqui com uma segunda notícia. Aqui no Momento Hashtag. Um cachorrinho, essa agora é fofa, gente. Um cachorrinho, ele sempre dava um jeito de fugir de um abrigo onde ele estava. E adivinhem qual que é o motivo? Ele é meio dono de si, ele escolhia um lar por conta própria. Essa situação aconteceu lá nos Estados Unidos. Esse cãozinho vai aparecer na tela para vocês aqui. Ele fugiu 3 vezes do abrigo para ir num lar de idosos que tinha ali pertinho na rua dele. E ele não só escolheu esse novo lar, como ele também arrumou um sofazinho por lá para ser a nova caminha dele. Esse lar de idosos fica na mesma rua desse abrigo, só que assim, gente, é na mesma rua, mas para atravessar e chegar lá onde ele ia, era necessário passar por uma avenida super movimentada. Mas o Scott, eu acho que é assim que fala o nome dele, viu, gente? Scott, ele é super destemido. Ele não só atravessava essa avenida, como ele escalava uma cerca de arame de 3 metros e depois ele ainda atravessava um muro de 1,80 m de altura para conseguir chegar nesse lar de idosos. E depois de tanto fugir, esse lar de idosos resolveu adotá-lo. Eu achei o máximo isso. O Scott virou o queridinho dos residentes, dos funcionários, assumiu o papel de cão-guarda e companheiro de todo mundo que está por lá. Eu achei fofo, gente. Olha, eu posso falar que a história do Scott é muito parecida com a do meu cachorro, que resolveu também morar na minha casa, né? Porque até então ele era de rua, a gente acha, porque ele estava todo peludo, sujo e tudo mais, e ele entrou pela fresta do portão e se escondeu embaixo do carro. Meu marido tentou tirar várias vezes, não conseguiu, eu estava viajando, enfim. Aí a gente conseguiu tirá-lo e meu marido falou, dá um jeito nesse cachorro. O que eu fiz? Levei no pet shop, mandei tosar, dar banho, dei um jeito. E ele ficou bonitinho, a gente acabou adotando ele.
Ai, meu Deus, que delícia, Foi Gabi. assim. O cachorro Paty- meio que escolhe o dono, né? Escolheu o dono. Foi assim. Paty não tem cachorrinho não, né, Não, Paty? não tem. Tem 2 filhos. Ô, Paty, eu Já tá acho... bom, né, Patrícia? Eu acho que vale mais uma posição aí de terceiro, quarto turno, Olha, que é mãe de pet. O Thiaguinho pede. Ele pediu essa semana novamente, ele pediu, mamãe, a gente Ó. podia ter um bichinho. Olha, lá no grupo do bairro estão doando um casalzinho de Gabriela porquinho da Índia. Francini. Fica na gaiola, não dá nem Não. trabalho. Nós vamos lá, continue com as notícias aí, Maureen. Mas a gente vai falar sobre bichinho ainda, gente, mas isso não é um bichinho tão fofinho assim. Vamos lá. Essa notícia, presta atenção. Um homem foi parado no estado do Nebraska, lá nos Estados Unidos, porque ele estava transportando um animal de estimação. Ô, Gabi, já transportou o animalzinho, Gabi? Ah, transportei, assim, dentro do carro, né? Às vezes na própria caixinha dele ali, Aham. mas nada demais. Eu acho que não tem muito a ver com o que eu vou falar agora, sabe por quê? A polícia recebeu uma ligação relatando um caso meio inusitado, viu, envolvendo esses aí. Um homem chamado Lee Meyer, ele dirigia um automóvel numa rodovia, só que ele estava acompanhado por um touro gigante Oi? dentro do carro com Eu ele. tava esperando um lagarto, um jacaré, uma Eu cobra. Eu falei que era inusitado, gente. Os policiais, antes de chegarem ao local, eles pensaram que se tratava de um bezerro, um animal pequenininho. Mas, no entanto, para surpresa, quando eles chegaram lá, viram que Como que era... ele fez isso no carro, gente? Ah, aqueles carros de americanos, olha lá, ó, É. olha isso, ele tá saindo Não, pra ele fora. tá dentro do carro normal, Gabi. Eu achei que ia ser uma baita caminhonetona e Não, não eu é. acho que ele cortou ali a parte do Então, presta para-brisa. atenção, ó. Eles viram que era um grande pet, né, gente? Mas não era um pet. Da raça Watusi, uma espécie de gado famosa na África por ter aqueles chifres super grandes. O tutor do animal, que era esse homem, chegou a adaptar o carro. Aí, gente, ó, vocês queriam saber. Ele adaptou o carro prezando pelo conforto do animal e, claro, também para conseguir transportá-lo. Achei, assim, de uma criatividade incrível, mas será, gente, que tava certo isso aí? Não, Fica não no ar tá. aqui. Obrigada. Tô fora. Muito bom, Maureen, ter você aqui, animada. Adorei. Obrigada aí pelas notícias de hoje. E até mais, né? Até mais. Quarta-feira, tô sabendo que eu tô de volta. Tá certo, até mais, Maureen. E a gente tem, como a gente já apresentou aqui no Entre Família hoje, a Petra Rosa, que é uma psicóloga que vem com frequência aqui no Entre Família, né? Eu tô mais perdida porque eu quase não venho, agora ela vem com frequência. Ela que é, além de psicóloga que trabalha ajudando mulheres a serem felizes ali para equilibrar a maternidade, o trabalho, a questão da sexualidade, ela também é especialista e foca o atendimento em fobias, estresse, problemas de relacionamento. Petra, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Entre Família. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que eu adoro, né? A gente vai continuar o assunto da semana passada, né? Vamos abrir um pouco mais. Temos um programa inteiro para você falar dessas mães que estão sobrecarregadas, que precisam de um momentinho para elas, né? Vamos começar falando como é que você definiria essa coisa do esgotamento emocional, físico que as mulheres estão passando e essa associação com o trabalho. Como é que a gente acha o equilíbrio entre esses dois mundos, né? Então, primeiro a gente precisa entender que a gente não dá conta, tá? A gente pode chegar um pouquinho perto quando a gente pede ajuda. Hoje, gente, para eu estar aqui, minha casa tá assim de pernas pro ar. Mas não é porque ela fica sempre de pernas pro ar, porque a gente resolveu trocar os cômodos lá e aquilo, a gente planeja uma coisa e às vezes não dá, né? E aí para eu estar aqui, eu falei, meu Deus, não vai dar para arrumar isso daqui não. E eu simplesmente larguei a bagunça e tô aqui. E a Então, cabeça? A cabeça está aqui e a bagunça fica lá, né? Só que muitas vezes o esgotamento chega, por quê? Porque a gente deixa uma coisa ali, a gente deixa uma outra coisa ali. E aí tô aqui no programa, mas o quarto, mas a criança, e a fralda, e o trabalho, e a paciente, né? E a gente não consegue, sabe, soltar. Então a gente chega nesse esgotamento quando a gente entra nesse lugar de ter que dar conta. E aqui, preciso também deixar bem claro que assim, porque às vezes as pessoas falam assim, ela tá falando que eu não tenho que dar conta, então eu não vou fazer nada com excelência, então eu Não vou é para largar. largar a mão total deixa. também, né? Não é assim, não vou fazer nada, né? É porque senão você entra na menininha. Mas assim, o que eu preciso fazer hoje? Eu pego muito no pé das minhas pacientes, porque a gente precisa ter um planejamento.
Porque senão as pessoas começam a pedir, né? Paty, você pode fazer isso aqui para mim? Você pode ajudar em casa? Você pode ajudar com os filhos? No trabalho o pessoal começa a pedir. E aí quando você vê, você está com muito mais atividade do que você consegue dar conta. Então, acho que o grande desafio das mulheres que precisam equilibrar é justamente o planejamento que você comentou? Com certeza. O planejamento, porque a partir do planejamento, eu colocaria o planejamento e o autoconhecimento. Porque não adianta você ter planejamento e não ter um autoconhecimento. Porque muitas vezes você tem essa organização, só que você não sabe por que você está falando sim, 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 sim para as pessoas. Tá, mas aí eu vou falar aqui de uma prima, assim, sabe? Como eu falei lá no começo do programa, que a gente vai colocar algumas primas aqui nessa conversa. E quando você tem consciência de dizer não, mas você acaba buscando várias coisas para colocar nessa potinho, nessa balança, né? Quando você é o culpado porque você gosta dessa animação, você gosta de dizer, ai, tô cansada. Então, mas aí você está falando no nível de consciência aqui, você acha que você tem consciência. Vixe, é a prima, né? Gabi, é a prima, a né? prima, Então eu não tô somos sendo, não. Que isso? Porque o que a gente precisa entender? A gente tem um nome que existe o inconsciente que é individual e existe o inconsciente coletivo, que a gente aprende onde a gente cresceu, enfim, com a cultura, a religião e tudo mais. Muitas vezes a gente foi criada num espaço onde a gente aprendeu que a gente tinha que dar conta, onde a gente aprendeu que, olha, você não vai depender de homem nenhum, não. Você tem que dar conta. Olha, você vai estudar, você precisa cuidar dos filhos, você precisa... Ninguém ensinou pra gente a soltar, não é? Ninguém ensinou pra gente isso. E aí, o que acontece? Aqui na consciência, você sabe, eu tô sobrecarregada, mas eu não consigo. Porque lá no seu inconsciente, você está querendo fazer o que você aprendeu com seus pais. Você está querendo fazer o que você aprendeu nesse inconsciente coletivo. Então, é consciente, mas não é tanto assim. Então, quando eu falo aqui de autoconhecimento, é numa camada um pouco mais profunda para você perceber, poxa vida, por que eu sigo nesse padrão? Agora, eu ia falar das expectativas, né? Porque não só a gente tem uma expectativa em relação a gente mesmo, como a gente tem a expectativa da sociedade em relação a gente, do marido em relação a gente, do trabalho, né, dos chefes, gestores em relação a gente, dos filhos em relação a... A gente tem muitas expectativas de vários ângulos. Como que a gente lida com isso? Até dos amigos, né? Até dos amigos. Todo mundo tem uma expectativa e nós temos uma expectativa em relação a nós mesmos, né? Então, eu costumo trabalhar assim, dessa forma. A gente precisa saber quais são as nossas identidades. Então, a gente tem a identidade de mãe, a identidade de esposa, a identidade de filha. E assim, eu sou filha, mas eu sou filha da mãe e eu sou filha do pai, não é? Eu tenho identidade de irmã, mas no meu caso tem 3 irmãos. Então, eu tenho 3 pessoas que esperam algo de mim de formas diferentes, porque a gente não trata os irmãos da mesma forma, né? Então, o que eu preciso entender? É como se nós pudéssemos colocar colunas, assim, sabe? Aqui está a identidade e aqui eu preciso saber qual que é o valor. Então, o que é importante? Porque, às vezes, tá tudo bem para você encontrar teu pai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Porque você, de repente, não foi criado tão perto e no seu coração você tá ok. Mas aí, para sua mãe, não tá tão ok assim. Então, para você é um valor falar com a sua mãe uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Qual é o valor? E aí, a terceira coluninha, como? Então, como que a gente... E aí, o como seria o quê? Nossa, como que eu vou possibilitar isso? De encontrar a minha mãe 2 vezes na semana, uma vez por mês, enfim. Então, a gente precisa saber quais são as nossas identidades, quais são os nossos valores para chegar no como. Muitas vezes, a gente não tem essa clareza do o que faz sentido para mim. Porque aí, o que acontece? A sogra quer uma coisa, a amiga quer outra coisa, e aí a gente começa a fazer o que é o valor para o outro. Porque assim... A gente vai sendo atropelado, né? Exatamente. Coisas. Não sei o que é um valor para você no relacionamento, na maternidade, né? Mas aí você vai cobrar o quê? O seu valor para mim, não é? Sim.
Então, eu preciso ter clareza do que é o meu valor para que eu também possa comunicar. E isso daí é o autoconhecimento, Sim. ou seja, a gente se conhecer, né? Assim Sim. mesmo. Sim, isso mesmo. E deixar claro, né? Porque daí você vai usando a comunicação. Uhum. Olha, amiga, eu não posso ir nesse dia porque eu tenho tal compromisso e isso é muito importante para mim. Vamos tentar uma outra forma, um outro dia? Olha aqui minha agenda, né? Mas aí é que tá, às vezes a gente deixa a amiga um pouco de lado porque a gente vai sendo engolido por essas coisas que a gente não consegue dizer não, que você falou que às vezes está no inconsciente, né? Porque você vai colocando mais coisas porque você está acostumado a responder um padrão, né? Quando que eu sei que isso é um desequilíbrio? E na visão de quem? Você está falando do autoconhecimento. Eu imagino que seja na minha visão quando isso está desequilibrado, mas às vezes a gente precisa de ajuda de alguém falar, Sim. Às né, vezes a Gabi? gente precisa Você da está amiga, né? trabalhando demais, você está trabalhando demais. Ó, lembra que você não adianta trabalhar e esquecer dos filhos, né? Então, Às vezes é a amiga, às vezes é a família, às vezes é o marido. Gente, físico. Então, muitas vezes começa a aparecer coceira no corpo, gente. Coceira na pele, vermelhidão. Existe uma coisa que a gente chama que é psicossomática. Que é assim, tá com um problema lá no seu inconsciente, não resolveu, o seu corpo tá ali, vamos. Ah, não vai resolver, então tá bom. Então, ó, vou mandar pro seu corpo, que daí você vê. Aí não tem o que fazer, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa chega no dermatologista e tá lá com uma coceira, com uma alergia, ninguém resolve, o médico fala, não tem alergia nenhuma, vai pra terapia. Então, o corpo dela chegou no limite. Às vezes, e é engraçado porque não tem uma regra, porque assim, às vezes a pessoa come demais, às vezes ela come de menos. Às vezes ela fala, nossa, pera, eu não tô conseguindo ficar acordada. E às vezes ela não consegue dormir. Pode ser. Não depende, varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Mas então, a gente sabe, né? A gente sabe com certeza. Então, assim, vai para o seu corpo. Você consegue, sabe, sentar e não ficar conectada nisso daqui? Eu ia fazer essa pergunta agora. Como que a tecnologia ajuda ou atrapalha a gente nesse equilíbrio? Porque hoje a gente é engolido, né? Sim. O WhatsApp não para um segundo de apitar a mensagem. Sim. Como que é? E ainda tem essa questão de você conseguir visualizar, né? Se a pessoa viu, se a pessoa não viu. Eu estava pensando nisso vindo para cá, eu precisava ligar para a professora particular que eu estou vendo para o meu filho. Eu precisava mandar uma mensagem, meu celular estava descarregando, eu precisava vir. Falei, se eu mandar uma mensagem, quando ela responder, né? Aí eu não vai dar tempo, eu vou ligar. Eu falei, gente, como era mais fácil já ligar para resolver os problemas, que você resolve na hora. Você passa 2 minutinhos, resolve, acabou. Não fica aqui apitando sem fim, né? Então, o celular, ele veio para ajudar, só que muitas vezes ele acaba atrapalhando muito mais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não entrar também, existe um termo que a gente usa que chama burnout digital. Também existe, né? A gente pode ficar cansado, excesso de telas. Então, hoje os estudos falam que a gente fica mais ou menos 9 horas nas telas, gente. É muita coisa. Aí você vai descansar, você vai assistir um filme na tela. Aí você vai fazer uma aula na tela. Então, a gente precisa ter esse comprometimento com a gente. Eu falo muito, muito, muito que a gente precisa tirar o sapato, colocar o pé no chão mesmo. Na terra, na grama, né? As pessoas acham muitas vezes, é frescura esse negócio de colocar o pé na terra. Não é. A gente troca, tem aquele aparelhinho que mede a voltagem, né? Você consegue ver que a gente troca energia com a terra. Então, a gente está carregando energia quando a gente está em contato com o sol, né? Nosso corpo precisa das vitaminas. E, gente, não dá uma energia mesmo, sabe? Você tá ali, né? Pra mim é a praia. Pra mim isso é a praia. Também é bom. Pisar na areia, né, Patrícia? Ouvir o barulhinho do mar. Grama. Então, assim, você falou assim, essa questão da tecnologia, a gente precisa, às vezes, colocar aqueles aplicativos, né, que determinam o tempo. Tem gente que, tem aplicativo, apitou, a pessoa nem dá bola. Então, assim, deixa um outro lugar. Eu vou ser muito sincera, eu tenho muita dificuldade.
Porque daí, o que acontece? Você vê o Instagram, você vê se performou bem quem trabalha com o Instagram, essas coisas, e a gente fica escravo. Então, sabe o que eu faço? Eu ponho carregando dentro do banheiro lá longe, num outro quarto. Minha família briga, gente, vocês não têm ideia. Porque você larga o celular? Eles falam assim, eu não consigo nunca falar com você, porque meu celular tá sempre no silencioso. Sempre. Até Eu porque também, mas eu vou carregando ele, né? Pra onde eu vou. E daqui a pouco eu já tô ouvindo o barulhinho dele. eu tô sempre no silencioso. E assim, também não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E, inclusive, isso é, como eu falei, motivo de DR lá em casa. Meu marido fala, você não atende. Eu falo, Paulo, pelo amor de Deus. E a gente tem gente participando aqui com a gente pediu para você de casa mandar a sua dúvida, a sua pergunta, como seria a sua rotina ideal. E já tem gente aqui, ó. Joselma, eu tinha esse problema, não sabia dizer não. Quando percebi que estava sobrecarregada e não tinha ninguém para me ajudar no momento mais difícil, foi que aprendeu a dizer não, diz então a Joselma. Quando você tá falando sim, sim, sim pro outro, você tá falando não, não, não para você. Mas e aí, isso a longo prazo? Como é que fica a tua saúde, né? Porque quando você tá falando sim, sim, sim pro outro, você tá deixando de fazer um exercício, né? Ficar com os teus filhos, tomar um banho mais demorado. Então a gente precisa fazer esse exercício de se perguntar, mas pra que eu tô falando sim pro outro? Eu realmente posso ajudar? Quantas vezes... Não tem alguém que pode ajudar de forma melhor do que eu agora nesse momento, né? Quantas vezes a gente acaba ajudando uma pessoa e a gente não pode? E eu falo em todos os aspectos, né? Às vezes é financeiro, só tira dela para ajudar uma outra pessoa. Às vezes é questão de tempo... Às vezes é questão de energia mesmo. Uma pessoa que está depressiva, às vezes ela não dá conta de escutar a história da outra pessoa. Não, tem que falar, ai, sinto muito, hoje eu não dou conta. Olha, eu tô adorando a sua história, mas é que eu não tô dando conta mesmo que tá na hora de chamar o intervalo. Gente, a gente tá indo pro intervalo. Petra continua aqui. Eu tô vendo que tá chegando bastante interação sobre o assunto. Eu acho que bastante gente se identificou, né, Gabi? A gente tem também o quadro É Seu Direito. Depois, ainda hoje, a gente quer que você envie a sua pergunta sobre herança. Tem alguma dúvida? Quer falar sobre alguma coisa? Quer ver se de alguma maneira você fez alguma coisa errada e ainda dá tempo de refazer? A gente está pedindo para você mandar uma mensagem para a gente. O DDD é 12 983150249. O WhatsApp também está na tela aqui, ó. Tô sem o Lucas, mas eu tô conseguindo colocar aqui ó, o QR Code. Você vai apontar a sua câmera aqui para esse negocinho aqui que aparece aqui, ó, com a mãozinha, esse código. Vai direto, e aí vai direto para o WhatsApp. Tá certo? A gente vai para um breve intervalo e volta. Na volta a gente continua falando sobre esse tema que tem assunto pra caramba por aqui. A gente volta já já. Entre Família de volta nesta tarde, conversando aqui com a Petra Rosa, psicóloga, sobre o maternar e como conciliar a rotina da maternidade, do trabalho, da esposa, da mãe de família, enfim, muitas coisas. Sem morrer. Sem morrer, né, Patrícia? Mas você de casa deve estar se perguntando, quem é essa? O que ela está fazendo aí de novo? Essa Gabriela na apresentação do Entre Família, não tem nada a ver. Que história é essa, Patrícia? É que a gente está mudando, né? Desde a semana passada a gente despediu do Cris aqui, o programa está em mudança, então a gente aproveitou, pegou alguns rostinhos conhecidos da TV e trouxe para cá para fazer um rodízio, para todo mundo descansar um pouco e ajudar enquanto a gente está de mãos dadas, arrumando aqui a casa por dentro, para depois colocar para você aí, para você entender, para você ver, porque a gente quer cuidar de você, a gente quer que você se sinta bem, que você continue se sentindo bem aqui no Entre Família. E aí hoje eu trouxe a Gabi, né? E tem olha, o Lucas e tem mais gente vindo por aqui. É verdade, outros rostinhos de apresentadores você vai ver aqui até definir quem de fato vai ser o apresentador no lugar do Cris. E eu falei hoje para a Patrícia, né? Ela me chamou para ajudar. Falei, nossa, hoje era um daqueles dias que eu podia falar, não, tô meio gripada, saindo de uma gripe com tosse rouca. Aí, Petra. Mas pra amiga a gente fala assim, né? Aí, ó. E eu falei pra ela assim, amiga, pode ser que seja amanhã também. Ela, não, tá doente. E deu um jeito. E a filha dela foi pra casa de uma amiga também, da vizinha, amiga, que a gente tá tudo em casa, né? Para conseguir ajudar e contribuir com essa missão, né? Que é a Rede Novo Tempo de Comunicação. É verdade. Né, Gabi? E tem dinâmica agora, né, Patrícia? E tem dinâmica. Na verdade, assim, a gente gosta sempre de falar, mas vamos praticar, né, Petra?
Como que a gente concilia as responsabilidades? Olha a balança, Petra, como é que tá aí? A minha também é mais para o lado do trabalho do que para os filhos, para casa e tudo mais. Vamos colocar a primeira situação na tela. Como que a gente faz para conciliar? Tenha disciplina. Difícil, né? Porque quando a gente pensa nos filhos, a gente fala assim, ok, disciplinar é isso. E quando é com a gente? Ninguém manda na gente. E aí tem a ver com a organização que eu falei, né? Da questão da agenda. A gente usa muito os eletrônicos, né? Eu ainda sou a favor de nós termos uma agenda física mesmo. Porque quando a gente escreve, digita no celular, a gente aciona menos áreas do nosso cérebro, comparando quando a gente escreve com a mão mesmo, né? Então, o nosso grau de comprometimento fica maior e também de visualização, né? Porque você visualiza e fala, poxa, você está ali assinando, né? Quando a gente assina um documento, tem um valor maior, não é? Com certeza. Então, a gente precisa olhar para essa disciplina, né? Com uma certa organização física mesmo, né? Então, preparar a questão da comida. Quantas vezes a gente não sabe o que vai comer? Você abre a geladeira e fala, meu Deus, tem que descongelar. Não tem que fazer feira, né? Então, assim, uma vez por semana, senta, vai ver se vai à feira, se vai pedir. A gente tem os recursos, né? Então, de repente, dá para pedir pelo WhatsApp. Tem a marmitinha congelada hoje, falou de feira e lembrei que ontem uma colega nossa, a gente estava numa festinha de aniversário e ela falou, nossa, ela estava doente também, se recuperando de gripe, e ela falou, pois eu já fui na feira, já lavei, já deixei tudo no esquema, já fiz comida para segunda, terça e quarta. Sim. Ou seja, ela teve disciplina ali, se organizou, porque ela sabia que o início da semana ia ser conturbado, ainda mais ela ser meio adoentada também, e ela já deu uma agilizada ali no início da semana. Sim, é isso, que nem você falou. Nossa, vocês me pediram aqui, eu consegui vir. Por quê? Porque você tem um propósito. Né? A questão do propósito desse valor, eu tenho um valor que você falou lá no começo, quanto Sim. que isso pesa, né? Sim. Claro que é pela amizade, óbvio, né, Gabriela? Vamos lá, pela amizade, mas pelo propósito do trabalho, da missão, do que está por detrás, como ela sabe das coisas que estão acontecendo, então ela se compadece e quer estar e contribuir. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente escolhe, né? Eu vou correr um pouquinho mais, eu vou apertar um pouquinho mais o tempo, né? Que nem ela estava cansada, mas ela entendeu que, poxa, se ela agilizasse tudo isso, ela ia ficar mais tranquila nos outros dias. E eu lembrei agora de anos atrás, quando eu também ralava pra caramba e a Patrícia, nossa, mas você tá trabalhando demais. Eu falava assim, mas eu tenho que fazer isso agora, que eu ainda não tenho filho, porque na hora que o filho nascer, eu sei que a prioridade vai mudar um pouco. Você lembra, Paty? Lembro. Como ela já tinha filho e eu ainda não, era assim. Às vezes eu dava muito mais o sangue, mas porque ela tinha outra prioridade. E mudou, né? Acaba mudando. E a gente também precisa ter bem o pé no chão do que é possível. Por exemplo, a gente estava conversando sobre o meu horário de trabalho antes da gente começar. Eu falei para ela, olha, eu atendo da 1 às 8. Ela falou, nossa, até 8 horas. E eu estava explicando para ela que o meu sonho de vida era conseguir trabalhar de manhã. Só que de manhã acaba tendo muito mais falta. Então, isso desorganiza o meu trabalho, acaba que você tem que reagendar os pacientes. Então, eu entendi que nesse momento não dá para eu trabalhar de manhã. Então, ter disciplina é também você olhar para a tua vida e pensar como que eu posso resolver isso sem estar no mundo da fantasia. Porque muitas vezes... Vida real. Cara, eu adoro a Petra, desculpa, a Petra te cortar. É que ela é vida real, né? Então, ela chegou aqui, tirou o sapato, falou, pé no chão. Né? É sentir, é dizer, olha, a minha casa vai ficar desorganizada porque eu tenho um compromisso. Sim. É meio que vida real, né? Sim. Precisar trabalhar até 10 horas, você vai trabalhar até 10 horas porque você tem os seus pacientes, sim. Você vai se reorganizar, né? E aí você vai se reorganizando, mas com objetivos. Disciplina, assim, ó, eu tenho um objetivo em tanto tempo que eu quero sim atender de manhã, mas agora não é possível. Então, eu sei que a gente tem públicos diferentes, né? Então, olhar na disciplina lá na casa dela. O que é a disciplina dela? É organizar a comida? É organizar, ter o dia certo de limpar a casa? Porque muitas vezes, quantas pessoas já atendi que querem limpar a casa todo santo dia? Né? Não dá, fica inviável. Vamos comentar depois. Peraí. Tem mais uma e a gente já comenta aqui. Qual que é a próxima, gente? Gerenciar o seu tempo. Eu tô dando risada aqui com a Patrícia, porque eu lembrei de uma ocasião em que ela entrou aqui, seguiu uma pessoa
que era de organização da casa. Era isso que você estava pensando também? Tava. E a pessoa ensinava ali, a fazer tal coisa na segunda-feira, tal coisa na terça-feira, para poder organizar o tempo. Olha aqui é dia do primo, da prima, É nada. verdade. Desculpa. E eu ficava desesperada, porque eu queria fazer exatamente ali. Eu gosto de rotina, eu gosto dos papeizinhos. Eu te cortei isso? Não, era isso. Eu gosto dos papeizinhos e tal, mas o problema é que eu sempre coloco mais coisa do que daria no meu dia. Então eu monto a agenda, semana... Então eu preciso gerenciar meu tempo, tá dizendo aqui minha produtora. Eu gerencio, o problema é que eu me perco no caminho. Eu converso com um, converso com o outro, eu passo mais tempo do que eu gostaria fazendo as coisas. E aí, tia? E aí, tia? E aí, psicóloga? E aí, eu vou sentar então no cantinho da disciplina. Como é que eu faço para gerenciar meu tempo, já que eu me perco muitas vezes com as pessoas, porque eu gosto de pessoas? Ai, lá vamos nós. O que a gente precisa entender? Gente, Deus foi tão maravilhoso. Ele deu um corpo tão perfeito para nós. E a gente precisa saber ficar no nosso feminino. Olha, o que a gente precisa entender? A gente já nasce, os nossos filhos já nascem dentro de nós. Assim, a gente já nasce com os óvulos. Né? Então, assim, poxa, quanto tempo a gente fica com metade dos nossos filhos dentro de nós. Nós somos só os 9 meses da gestação. O nosso feminino, vamos pensar assim, quando a gente, que no horário a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas quando a gente namora, a gente tem que estar relaxada, a gente recebe alguma coisa, certo? Uhum. Então, o masculino ele tem o órgão para fora, né? Então, ele doa. A gente, na questão física, a gente recebe. Então, a gente já nasce com o óvulo, tem que esperar, a gente recebe o órgão sexual masculino, né? Então, quando a gente está nesse lugar, Patrícia, de estar sempre resolvendo, a gente está num lugar masculino. E o nosso corpo, Deus não quis isso pra gente. O nosso corpo não foi preparado só para fazer, vamos. Papéis, né? E a gente precisa simplesmente, sabe, sentar. E olha, eu tenho uma força masculina muito... Eu te entendo, tô entendendo o que você tá falando, tá? Para eu ficar no meu feminino, é um exercício, assim, diário. Porque se deixar, eu entro no modo trator muito fácil. Mas o que a gente precisa entender? Eu vivo num corpo de mulher, e o corpo de mulher é diferente. A gente tem toda a questão menstrual, não é assim, linear. Hormonal, que é super oscilante, né? É assim. Então, a gente precisa aprender a escutar o nosso corpo e suportar, assim, ó. Você tá sentada aí. Ó, fala aí pra mim. Qual que é a textura aí do bumbum? É sério. Ela tá fazendo exercício. É sério. Qual que é a textura? Ai, vontade de fazer assim, mas não posso. Tem que manter a postura. Tem que manter a postura, que a produtora tá lá, levanta o corpo. Mas qual é a textura? É fofinho, é duro? É fofinho, confortável. é Confortável, né? Passa a mão assim. Ela tá igual a Paula, né? Você tá tomando banho, tá sentindo o cheiro do sabonete, a textura do sabonete, onde você tá? Você tá me achando Prestar meio atenção doida. nos detalhes, Não, né? mas Não eu tô te atropelar as entendendo. coisas. Mas eu tô te assim, entendendo. às vezes a gente tá tão no automático, você bebe água. Você não sente mais, né, o frescor que a água dá, o relaxamento e tudo mais. Esse momentinho, a gente está esquecendo isso. Então, né? se você está nesse lugar de estar sempre no modo trator, é porque você está assumindo uma postura muito masculina. E assim, pensando nessa questão do inconsciente que eu falei, o nosso corpo, gente, ele não brinca com a gente não, tá? Quando a gente está muito no masculino, a gente começa a ter endometriose, ovário policístico, o problema na pele, o cabelo que cai, a unha que fica fraca, é mioma que começa a crescer no peito, né? É o nosso corpo pedindo, pelo amor de Deus. É o psicossomático que você falou, né? O corpo dando sinais ali de que alguma coisa não tá legal. A gente tem mais duas aqui interessantes e uma coisa muito ligada à outra, né? Delegar as responsabilidades, que é extremamente importante para a gente sair desse modo trator e não ter que resolver tudo sozinha. E também a questão de estabelecer prioridades. Sim. Porque a gente tem que fazer uma lista do que é prioritário em relação a outras, senão a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Sim.
E até tem um gráfico que a gente usa, que é assim, a gente precisa estar 75% do nosso tempo nas coisas importantes, 25% nas coisas urgentes. Quando a gente não faz as coisas importantes, elas se tornam o quê? Urgentes. Que nem quando a gente estava na escola, não sei se vocês se lembram, tem aquelas pessoas que estudam todos os dias um pouco, uma certa frequência, um pouco antes das provas. Aí tem aquelas, meu Deus, você é madrugada estudando, não é? Tem um resultado, talvez o resultado seja igual, mas a que custo, né? Sim. A que custo? Então, assim, né, nessa lista aí, não adianta, você vai ter que lidar com a famosa culpa, peso na consciência, de olhar ali, tem 10 atividades, então vou enumerar de 0 a 10. Qual que eu vou fazer, Qual né? que você vai fazer, qual que vai ficar Eu ou vou vai ficar embora pra pra outro momento. praia. Eu vou ligar agora pra alguém. Alguém tem uma casa na praia aí? Que eu largo tudo. E aí tem a ver com a próxima, né? Crie tempo livre. Talvez nessa agenda, na hora de se organizar, ter um momentinho pra você, pra tomar um chocolate com a amiga, né, amiga? Tá De vez em precisando. quando tá vencida aí nossa data. E que a gente consiga, de alguma maneira, estabelecer isso também, né? Para você, né? Um momento de tomar um banho demorado, de comer alguma coisa sozinha. Nem que seja um chocolatinho escondido, assim, dos filhos. De respirar, né? De respirar. Quando a gente vai colocar gasolina no carro, a gente não pode colocar gasolina no carro com o carro ligado. Vai explodir. Mesmo quando você tem um carro elétrico, de repente, você não pode dirigir, não tem como dirigir e carregar. Não, é uma coisa e depois a outra. O celular não é indicado. Muitas vezes a gente não obedece isso, né? Sim. Vamos falar a verdade. Sim. Mas assim, não é indicado nós ficarmos usando o celular enquanto ele está carregando, porque existe um risco. Sim. Então, com a gente é da mesma forma. Muitas vezes a gente quer sempre, sabe, tá aprendendo, rendendo e fazendo algo novo, né? Cada tempo que sobe você quer recarregar. Só que não, quando você está recarregando, quando você está colocando gasolina, o carro está parado. Então, a gente precisa saber parar também. É verdade. E falando nisso, né, em parar, em criar tempo livre para a gente não se atropelar, eu vou ali para o outro cantinho para oferecer para o pessoal de casa uma coisa muito especial que tem a ver, inclusive, com a saúde emocional, com a saúde mental. Que se a gente não se respeitar, gente, uma hora a gente falha, a gente pifa. E para a gente não pifar, a gente precisa se cuidar. Então, se você aí de casa está prestando atenção no programa de hoje, quer se cuidar, você que é mãe, que é mulher, que é profissional, que é esposa, que é filha, que é irmã, que é prima, existem muitas funções dentro da gente e a gente precisa abraçar cada uma delas de acordo com as possibilidades. Nada de se atropelar, de pegar a função de outro, de não dizer não, como a gente já falou aqui. Então, a gente quer oferecer para vocês esse guia de estudo chamado Sentimentos, a Ciência do Existir. A gente oferece sempre aqui na Novo Tempo, em vários programas, e no Entre Família não é diferente, porque cuidar da saúde emocional é extremamente necessário. Então, já aparece para você aí os números de telefone da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. O número fixo é o 12 21 27 31 21. Você pode ligar em horário comercial. Uma equipe muito especial vai te atender, fazer ali um breve cadastro para que esse material chegue até você. Se você é elétrica, não usa muito telefone fixo, precisa de WhatsApp, gosta mais de WhatsApp, é só mandar mensagem para o 12 982 44 44 49. E você não vai ter custo nenhum para receber isso aqui, porque nem o envio você vai ter que pagar, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Então, não deixe de pedir a sua revista Sentimentos, que é um presente da Novo Tempo para você. Muito bom, estamos de volta aqui com esse assunto que a gente fica pensando. Já fui consultada, já entrei no cantinho ali da disciplina, já fui falada pela minha amiga o que eu faço, o que eu não faço, mas está tudo bem porque a gente está entre família. E entre família também a gente se planeja para o futuro, ou se algo deu errado na família, o que a gente faz. A gente está falando de herança, a gente está falando de direito. E é por isso que eu quero pedir para você agora rodar a vinheta que a gente tem conversa mais aqui no estúdio.
Estamos aqui agora com o Tiago Rodrigues. Eu falei para ele que eu não vou esquecer o nome dele, porque é o nome do meu filho. Ele que é um jovem também, né? Meu filho pequenininho, mas ele é jovem. Ele é especialista em Direito Civil e Administrativo, pós-graduado em Processo Civil, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Tem bastante conhecimento nessa área aí, civil e de família. E a gente chamou ele aqui para falar de um assunto que é bem interessante, né? Às vezes a gente tem algum ente que a gente perdeu e fica naquele momento difícil, né? Como que eu vou lidar? Como que eu vou fazer? Eu tenho direito, eu não tenho direito? É sobre isso hoje, Tiago. Bem-vindo, né? Falei pra caramba, né? Bem-vindo, Tiago. Obrigado, boa tarde. O momento mais difícil da vida que a gente tem, né? Que é quando falece alguém, que sobrevive nesse dado da divisão da herança, né? E aqui nós estamos para poder ajudar algumas pessoas que tiverem essas dúvidas aí. Para começar, acho que a gente pode dizer que precisa de planejamento, né? Nada melhor do que, antes da gente estar num momento tão delicado, a gente decidir algumas coisas. Eu acho que é meio que por aí, não? O planejamento, ele é feito, né, da melhor forma quando a gente procura um especialista da área e quando a gente tem, vamos supor, casamos, podemos fazer já essa previsão antes mesmo de ter os filhos, pós ter os filhos, ou, digamos, a pessoa tem uma certa idade já avançada, já faz um planejamento sucessório para que isso aconteça. Infelizmente, não é o costume de nós brasileiros, muitas das vezes, programar para as coisas que vai vir, né, no caso. Então, pode ser feito depois, né, do falecimento, tem um prazo judicial para isso daí, mas ainda dá para poder se arrumar com um certo tempo a ser feito, não calmo, mas um certo tempo. Geralmente a gente fala assim, não tenho dinheiro, ou não quero pensar nisso. Deixa depois que eu morrer, meu pai sempre fala isso. Depois que eu morrer, vocês veem o que vocês vão fazer. E não é tão legal assim, né? Não é tão certo assim, né? E o dinheiro, é caro realmente? Esse tempo atrás a gente estava até conversando, pessoal, na faculdade, a gente até nomeou a herança como herança é um conjunto de bens que o morto deixa para os vivos se matarem, né? Aí vai lá e deixa isso, dívida, deixa aqueles vários problemas. Aí vem a questão, nossa, o inventário agora, como é que fica a dívida, como é que fica as questões, como é que eu vou pagar os impostos, as taxas? Então aí tem que observar todo o patrimônio que vai ter, que foi deixado, se não foi deixado, patrimônio, né, no caso. E a família agora vai ter que dispor de um certo valor para o Estado, a título de imposto, para poder conseguir custear isso daí. A gente não está falando da parte psicológica, mas é realmente isso que você falou, né? A gente quer conhecer uma pessoa, a gente, né, passa por uma situação como essa e a gente vê até onde vão as pessoas. Eu tenho pergunta aqui, posso interromper aí, pai? Agora não, Gabi, porque agora tem um pessoal de casa que está falando. O pessoal de casa não, a gente tem algumas perguntinhas que a gente vai colocar na tela e aí o Tiago vai começar a responder. Se sobrar tempo, eu deixo. Tá bom. Tá bom? Então podemos colocar a primeira situação. Tá lá, Fernanda Silva. Ah, é o pessoal de casa mesmo, eu me perdi. Eu sou dona de casa, fiquei cuidando das crianças a vida toda e somente meu marido exerceu atividade remunerada e durante o nosso casamento. Agora ele faleceu. Tenho direito à herança? Essa é a questão que nem a gente comentou sobre programação, né? A pessoa que se programou, ela já vai saber o regime de casamento que foi feito, né? Então, nesse caso, a gente tem que observar qual o regime de casamento. Se é o da comunhão parcial, ela não tem direito à herança, ela é meieira. O que é meieira? Ela tem direito à metade de tudo, porque ela tem o regime da comunhão parcial de bens. Ah, não, ela nem se casou. A pessoa que nem se casa, vive em união estável, o próprio Código Civil ele estabelece que a pessoa que convive em união estável, o regimento de casamento deles é o da comunhão parcial. Então, nesse caso, ela também vai ter direito à metade dos bens. Ah, se for na separação total de bens que ela se casou, então ela vai entrar agora como parte da herança dela, no caso, não vai entrar para comunicar, ou tem que ver aquilo que pertence ao patrimônio do espólio, né, que é o decurso, aquele que faleceu, o que ela tem direito naquilo, nessa sucessão. É interessante, assim, porque a gente fala assim, eu sempre fui dona de casa. Tá, mas para ele trabalhar, você precisou dar um suporte na família, né? Então, você tem direito e a lei está do teu lado em relação a isso. A gente tem mais uma situação. Quem que está falando aqui pra gente? Pode colocar na tela? Gustavo Almeida, de São Paulo. Eu sou o único filho de meus pais falecidos, mas eles deixaram dívidas. A herança pode ser usada para pagar essas dívidas? Sim, esse é o que mais acontece, né, no caso. Os bens, ele responde pelas dívidas, né, não se herdam dívidas. No caso, se a pessoa, num exemplo diferente disso, se a pessoa faleceu
e não tinha nenhum patrimônio, mas tem dívidas, morre as dívidas, acaba por ali. Mas se a pessoa faleceu, deixou dívidas e bens, as dívidas correspondem ao montante da herança. Cada pessoa que der, vamos supor que é empresa, o que acontece muitas vezes é banco, né? O banco ele pode se habilitar num processo de inventário ou pode se ligar pelo call center, ver quanto que é aquela dívida. É muito importante também saber se na pólice de eventual empréstimos tinha seguro, que aí ele quita a própria dívida, mas nunca vai passar a dívida do falecido para a pessoa que é o herdeiro, não se herdam dívidas. Não se herdam dívidas. Mas até ele receber esse dinheiro, se for um esquema de inventário, até ele receber esse dinheiro para pagar, se for uma outra situação, demora, né? Demora muito fazer o levantamento. Por exemplo, tem saldo em banco ou então imóveis para se vender. Só que no momento do falecimento, a dívida congela. Se a dívida for só respectivamente aquele cônjuge, né? No caso, vamos supor, Dona Maria e seu José. Aí a dívida corresponde só ao seu José, no caso que ele fez aquele financiamento, a dívida acabou ali, ela congela só para ela ser saldado o débito que ela tiver. Para te dar o tempo para você conseguir ir atrás do que precisa ir. Isso, porque o procedimento de inventário, ele estabelece já o prazo necessário para que todo mundo se habilite para poder vir receber suas devidas... Qual que é o prazo? Para início seria 90 dias que se faz, né, por via judicial, 60 dias via extrajudicial. A partir do falecimento, 60 dias você tem que ir até o cartório para dar abertura ao inventário. Se não fizer, você paga uma multa sobre o valor do ITCMD, né? O ITCMD no estado de São Paulo hoje ele é 4% do valor de todos os bens. Pega todos os bens, 4% disso aqui vai ser o imposto. Não, vai ser como imposto. Como imposto. Aí eu passei desse período. Aí a multa vai vir sobre 20% desses 4%. Nossa. Os 4% deu, sei lá, do patrimônio de 100 mil reais, 4% deu 4 mil reais. Um exemplo disso. Você vai pegar 20% de 4 mil, é a multa que vai ser. É muita coisa, né? Por isso que a gente estava falando inicialmente sobre o planejamento, né? Como é que a gente faz para se planejar, para não acontecer tanta... Porque você ainda tem a tristeza de ter perdido alguém, né? E tem toda aquela situação final e depois ainda vai ter que ficar esperando e brigando e sofrendo por causa disso. É complicado, mas eu queria saber se tem mais alguém aqui falando com a gente. Essa pessoa não se identificou, ela fala, como eu faço para dividir um imóvel para 2 filhos em vida? Tá, então no caso a gente não está falando de herança, né, no caso, está falando de doação, então não tem nada a ver com herança, está fazendo doação. É diferente. O nome já é diferente. O nome é diferente, só que o imposto é o mesmo, né, que é ITCMD, Imposto de Transição Causa, Mortes ou Doação. Então ele vai pegar o imóvel, se tiver só 2 filhos no caso, não tem problema, ele vai dividir cota metade para um. Só que se ele tiver um outro filho e não quiser doar para ele também, aí não pode. Porque na herança estabelece um direito chamado legítima. Metade de tudo que você tem, você não pode doar indiscretamente. Você tem que respeitar os herdeiros, no caso. Então, se for só esses 2 filhos, procure o cartório de sociedade, devidamente acompanhado por um advogado, vai fazer a escritura de doação. Essa doação vai ser precedida do imposto, né, que é o imposto de transição causa morte e doação, é 4% do valor venal desse imóvel. E o advogado, junto com o cartório, vai fazer a escritura, você vai lavrar a escritura, assinar e depois registra no cartório de imóvel. É muita informação, né, Tiago? Minha cabeça está aqui, estou tentando lembrar uma situação em casa, uma situação com o tio, uma situação com... Tem bastante história, mas eu vou deixar o pessoal de casa falar, porque tem bastante... A Martina dos Reis. Meu esposo faleceu, eu sou o 2º casamento dele. Os filhos do primeiro casamento disseram que devo sair de casa imediatamente. Isso é verdade? Esse é que nem no prazo doloroso, né, que é o prazo do inventário, a gente chama de prazo doloroso. A pessoa, que acontece muito assim, o segundo casamento às vezes tem indisposição com os filhos do primeiro casamento. Sim. Pode ser homem ou mulher, tá? Essa questão é para homem ou mulher. Agora você tem que sair da casa, que meu pai já tem essa casa desde antigamente, você vai ter que sair da casa agora que essa casa é só nossa. Tudo bem. Ainda que a herança pertença só àqueles filhos, essa pessoa que está lá hoje, a mulher no caso dela, ou o homem, existe o direito real de habitação. O Código Civil estabelece que aquela pessoa o falecido tem o atual esposo cônjuge supersiste, né, que a gente fala que é o vivo, ele vai morar naquela casa enquanto vivo ele for. Só depois do falecimento dele, vai se dividir a herança para quem de direito é. Então, continua sendo dos filhos, mas naquele período que ele tiver em vida... Ele vai continuar ali porque ele foi o último que ficou com... Isso. E pode ser união estável ou casamento. Só tem 2 questões que tem que ser observada. A partir do momento que essa pessoa que continua viva contraiu nova núpcias, casou, aí perde direito, tem que sair. Ou se essa pessoa já tinha outra casa, eu moro com meu esposo aqui agora, ele faleceu, mas tem casa de aluguel. Aí ele não tem direito, tem que sair. E não paga aluguel, mora gratuitamente a vida inteira.
Que legal. Isso é bom porque, na verdade, o casamento é a pessoa que você tá, né? Sim. Se você deixou o casamento para trás, mas também tem a questão dos filhos, né? É um dos artigos mais humanos, né, que a gente tem no Código Civil, porque muitas das vezes quem presta os cuidados, quem presta o companheirismo, aqueles laços matrimoniais, é o cônjuge que está. Então, já que ele prestou esse cuidado, que ele continue. E muitas vezes está no final da vida da pessoa, né? Passa por uma doença, alguma situação, alguma coisa, né? Tem que sentir que é o conforto, a segurança depois que o outro se foi, né? Sim. Acho que a gente tem mais questões aqui. Podemos colocar na tela. Marcos Andrade está falando assim, eu sou casado, mas estou me divorciando. Como meu estado civil afeta minha posição como herdeiro de uma possível herança no futuro? Ficou um tanto quanto complexa, né, a questão. Seria a herança dela, Acho que dele, né? dele, né? Seria a herança dele ou da respectiva esposa, né? No Não, eu caso. acho que o que eu entendi é o seguinte, ele está casado e está se divorciando, só que ele está para receber uma herança, ou pode ser que ele tenha que receber uma herança. Ah, tá. Como é que fica a situação dele com os pais dele, a família dele? Ah, tá. Herança não comunica, tá? Salvo, não comunica no divórcio nem no casamento. Salvo o regime de comunhão universal de bens, tá? No regime de separação total de bens, separação total de bens e no regime da comunhão parcial, não comunica herança. Qualquer valor ou bens oriundos de herança ou doação, meu pai veio aqui e me deu essa casa, então vivo no exemplo, primeira pergunta, não comunica com o respectivo cônjuge naquele momento. A doação e herança ela é personalíssima, ela vai direto para aquela pessoa que tem aquele direito no caso. Só se fosse a total, né? É só se fosse que união hoje não total. é mais aconselhável, né? Na maioria das vezes Ela existe, parcial. algumas pessoas que colocam, né? Algumas pessoas que preferem ter, preferem não ter, mas é mais na questão do casamento, como que vai se desdobrar esse casamento durante. Sim, sim, é complicado, né? A gente tem mais uma situação, vamos colocar aqui na tela. A Maria Angélica, ela está falando, tem uma casa de herança da qual 2/3 me pertence. O outro terço pertence a uma tia que já é falecida, ficando assim para o seu filho, o filho dessa tia, né? O fato é que essa casa não consta no inventário da família da minha tia, mas na escritura da casa que eu tenho, consta que ela ainda é a dona da 1/3 parte. Gostaria de saber o que posso fazer para fazer uso capião dessa casa. Nossa. É complicado. Não, mas eu entendi já. No caso, pela primeira parte da pergunta, houve o falecimento da tia e o imóvel passou pro filho dela, no caso, né? Tem que observar se nessa segunda sucessão houve um inventário. Se houve um inventário dessa segunda parte, vamos supor, a casa pertence ela e a tia. Agora, como faleceu a tia, sobrevém o filho dela como herdeiro. Faz-se o inventário em nome dele, ele entra como proprietário desse imóvel também junto com ela, aí não é uso capião. Você vai comprar com a parte dele ou ele pode te doar. Agora, se a tia faleceu, o sobrinho faleceu, ou ele sumiu, ninguém sabe onde está, você pode entrar com o processo de uso capião, o judiciário vai tentar citar esse sobrinho que era o atual herdeiro daquela cota parte. Se ele não aparecer durante o período do processo de uso capião, o juiz profere sentença definindo o imóvel totalmente para você agora. Mas, pelo visto, ele está ali e para ela estar falando com a gente, de alguma maneira, ele deve estar requerendo a parte dele, né? Isso. Então, ou ele vai doar ou ela vai vender para ele. Fora isso, fica complicado. Necessariamente, como ele está agora aqui aparecido, precisa fazer o inventário da tia para ele. Aí depois constar na matrícula que tem os dois proprietários, eles negociam esse imóvel. Tá certo. Olha, acho que acabaram aqui as perguntas que chegaram, mas a Gabi tinha uma pergunta. É porque muito ouço falar de holding. E eu queria ver se o Dr. Tiago consegue explicar para a gente a diferença, porque tem muita gente na internet, inclusive, vendendo esse serviço para você não ter que pagar o inventário, mas é um serviço que também é pago, né? Tem como explicar essa diferença para a gente, doutor? Que serviço é esse? É uma pergunta muito pertinente. Na primeira pergunta, eu até pensei sobre isso, acho que não vou comentar agora, que vai ser mais complexo. A programação para se fazer hoje em dia a herança, até a observação, a nova a emenda tributária que vai vir, vai ser muito útil o holding familiar, porque vai vir um imposto muito alto sobre a herança. Então, a programação que se faz hoje em dia, melhor que se faz para a herança hoje em dia, chama-se o holding familiar. Holding familiar é uma empresa que se cria. Essa empresa, ela vai, todos os seus bens, tudo que você tiver, ela vai passar para o nome de uma empresa. E nessa empresa, você vai colocar quem são os participantes dessa empresa. Que nem, posso dar você como exemplo? Sim, claro. Patrícia tem 3 filhos, o esposo, o tio, tem tio, agora vem uma nora, o que acontece?
ela tem empresa... Agora eu não quero não. Brincadeira, voltando aqui. Aí vem você já tem a sua holding familiar com seu esposo e seus filhos, cada um tem a sua cota à parte. Como é que é a cota à parte? Ele é participante nessa empresa como? Ele só é um participante porque ele tem nome nesses bens. Agora o seu outro filho, que chama Tiago, ele casou. Essa nora, ela pode entrar nessa holding familiar agora, participante também nessa empresa, só como esposa dele. Se eles se divorciarem, vai só discutir com ela, não os bens, assim só a participação dela na holding familiar. Quando falece uma das pessoas, você tira a participação dele dessa empresa só. Ó, tira a participação, o que ele Mas tem aí não de vai bens? para os filhos dele? Essa pessoa que faleceu, se for um dos 3 irmãos que você tinha falado, não vai a parte para os filhos? Não. Se você está discutindo só a questão de direito da empresa, os filhos ainda estão fora, porque é o Tiago que está aqui hoje, os seus netos estão fora. Sim. Ele faleceu, você vai discutir só o direito que ele tem nessa cota da empresa. Aí os filhos vêm e falam assim, eu quero participar aqui ou você me vende as cotas deles aqui dessa empresa e valor em dinheiro. Não se discute, eu tenho casa, tenho um carro, não, discute cotas de uma empresa. Porque todos os bens ficam dentro de uma holding familiar, que é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, não é uma empresa que vai estar um ponto comercial, holding familiar, Patrícia. Não, é uma empresa familiar que vai ser administrada por uma pessoa junto com um advogado. E como que a gente faz? Como é que a gente faz para não ser, de alguma maneira, entrar numa furada, né? Eu acho que foi meio que isso que a Gabi queria saber, na verdade, né? pelo que eu entendi, o holding familiar é mais vantajoso financeiramente, porque acaba sendo mais barato, né? Porque eu ia falar no começo é o seguinte, que para morrer a gente precisa ter dinheiro para morrer, porque custa caro. Há pouco mais, na verdade, quase um mês eu perdi meu pai e eu vi o quanto é caro a gente ter que fazer tudo de enterro e tudo mais, e o inventário quebra as pernas de qualquer um. E aí depois que eu fiquei sabendo da holding, eu falei, olha, é uma coisa que quase ninguém fala. De repente ajuda, inclusive, financeiramente, né? Isso. 2 exemplos sobre a holding familiar que é muito útil, já pegando o gancho do inventário, que se lamenta que a senhora tenha passado por isso. Não se faz inventário na morte quando você tem a holding familiar. Porque só tira a pessoa da empresa e pega os direitos dela e passa para outra. Que só está falando de direito existencial ainda, de um bem. Aí o outro exemplo, na holding familiar, você tem imóveis de locação. Coloca todos eles pertencentes à holding familiar, não vai pertencer a você, a sua holding. Quando você recebeu o aluguel mensal, recebi R$1.000 de aluguel mensal. Se você recebe como pessoa física, 22,5% de imposto de renda. Se você recebe como holding familiar, 17,5% de imposto de renda. Ou seja, mais em conta. Mais em conta. Holding familiar é muito útil para a administração dos bens de uma família. Sim, e a gente não pensa só no momento da morte, a gente não pensa como morte, a gente pensa como administração dos bens que a gente tem para que, caso aconteça uma questão dessa, saiba como lidar muito mais fácil. Muito bom, Tiago, prazer em tê-lo aqui, pelo seu conhecimento. A gente volta mais vezes com esse quadro, o quadro é seu direito. Continua mandando mensagem. Eu acho que tem os seus contatos ou não tem? Passei. Vamos colocar para ele dar uma continuidade aqui. Se você não conseguiu, olha lá, Tiagão RDS. Tiagão RDS. Tiagão RDS está aí na tela. Muito obrigada. E agora, Gabi? É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o Interfamília ainda tem muitas questões para a gente conversar aqui, inclusive com a Petra Rosa, que continua com a gente. A gente volta em instantes. Entre família de volta nesta tarde gostosa, que descontraída, quase que entre amigas, né, Patrícia? Quase que entre amigas, não, entre amigas. Entre amigas. Falando de muita coisa da nossa realidade. A gente que é mãe, que é profissional, que é esposa, tentando conciliar tudo isso. Conversando aqui com a Petra Rosa, psicóloga, especialista nesse assunto também, já está acostumada, né? Ela também vive um pouco dessa realidade e tem contribuído muito aqui para a gente. E tem mais uma participação aqui do público para a gente ver qual seria a rotina ideal da pessoa. Os sonhos, né? A Yane, boa tarde. Estou vivendo esse momento da maternidade, tenho aprendido a dizer não. Tenho vontade de fazer muitas coisas, porém tenho ficado bastante cansada devido à nova rotina. Sou mãe de 2 meninos, um de 9 anos e outro de 7 meses. A Yane é desafiadora. Essa a gente tem que dar um abracinho nela, né? Porque deve estar muito difícil, ainda mais que a diferença é muito grande, né? Então, o pior já tinha passado, aí você volta tudo de novo, né, Petra? Uma mãe com um bebê de 7 meses, ela ainda está vivendo o puerpério. No puerpério, que é o pós-nascimento, né, que pode demorar até 2 anos, o nosso cérebro muda. Então, existiam algumas áreas que estavam meio que dormindo ali antes da gravidez, né? E aí, quando o bebê nasce, é como se essas áreas ficassem
ativas, né? Super Então, mulher. a gente começa a sentir muitas coisas que a gente não sentia antes. Então, assim, uma mãe com um bebê de 7 meses, ela tá ali com aqueles hormônios à flor da pele, né? Possivelmente amamentando ainda. Sim. Então, é importante ela se perceber no corpo dela, se permitir pedir ajuda. Não é só o falar não. Quando a gente tem um bebê pequeno, a gente precisa pedir ajuda. É impossível maternar com saúde sem ter uma rede de apoio. E o que eu acho interessante a gente falar é que muitas vezes a gente não precisa esperar a mãe pedir ajuda, né? A rede de apoio que está ao redor dessa mãe precisa enxergar e oferecer ajuda, porque às vezes ela fica sem graça de pedir ajuda. Sim, sim. E existem algumas formas, né? Perguntando, né? Como eu posso te ajudar? Uhum. Porque muitas vezes a gente já chega ajudando e nem é a ajuda que a pessoa precisa de fato, É né? como, às vezes, ir lá segurar o bebê para ela conseguir tomar um banho sem ter ninguém chorando, Sim. sugando de alguma maneira, né? A hora do banho, a hora de... preciso secar meu cabelo, né? Então, são umas coisas tão pequenas, porque às vezes a gente acha que ajudar é só fazer a comida. Vou lá fazer a comida, vou lá segurar e tirar as coisas espalhadas. Comer Não. direito, né, Patrícia? Comer Senta lá, direito, comendo junto é. com o bebê no Criança colo, aquela no colo. coisa, né? Então, assim, perguntar como eu posso te ajudar. E às vezes a pessoa no puerpério, ela tá tão assim que ela não consegue visualizar, como se as coisas estivessem muito bagunçadas. Então, em vez de falar, olha, eu vou fazer isso, 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 você pode pontuar, olha, eu tô percebendo que tem roupa para lavar, que precisa lavar o banheiro, precisa fazer uma comida, e eu também posso ficar com o bebê. que você Qual dessas prefere? coisas? Ou precisa ir no mercado. O que você prefere? O que me ajuda, vai ajudar mais, né? Como que você vai se sentir? Porque existem coisas que a gente consegue receber de mãe, que a gente consegue receber de sogra, que a gente consegue receber de uma amiga ou de uma vizinha, enfim. Então, no lugar de quem dá essa ajuda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Não ficar também muito invasivo, né? É porque a gente já fica assim, meio Já está sentida, fragilizada, né? Não dá. Eu acho que a gente tem mais uma situação aqui que tem a ver com isso que a gente está falando, né? O Amadoso Vidal está falando, o que os homens podem fazer para aliviar esse fardo para a mulher? Ô, Amadoso! Aê! É isso! O que a gente precisa fazer? Vai, Petra! Amém! Para a gente fechar com chave de ouro, né? O que a gente precisa fazer, né? Amar dos homens, né, gente? A gente precisa dos homens, né? A gente não precisa carregar o mundo nas costas, né? Às vezes um abraço, né? Olhar para ela, perguntar do que você precisa. Então, assim, em caso de bebê pequeno, ou criança, gente, se você é pai, você não é ajudante. Pai é pai, pai não é rede de apoio. Então, assim, o pai precisa saber fazer tudo que a mulher faz. Ai, mas a minha filha não sei fazer coque. Aprende, tem YouTube aí para tanta coisa, né? Entra lá, aprende a fazer coque. Ter interesse, priorizar, talvez, Sim. né? Então, assim, olha, eu com os casais que eu atendo, sabe como que eu faço? Eu falo assim, olha, você não tá vendo? Porque tem toda essa questão cultural, né? De às vezes não aprender em casa. Porque às vezes o homem fala, eu não vi. Eu falo, ok, então você põe um despertador todos os dias. Dar uma volta na casa. Porque aí você vai... Dar uma volta na casa é boa, né? Foi boa, foi boa. Porque às vezes ele faz assim, ó, passa por cima das coisas, né? Então, porque tá no automático, a mãe fazia, né? Então, põe no despertador, vamos dar uma volta na casa e olhar com atenção. Precisa lavar uma louça? Precisa fazer compra? É dia de feira? Precisa levar a criança na escola? Ou como que tá a demanda de estudo, né? Olha, como que a gente vai fazer com as crianças? Você tá precisando estudar? Eu vou sair com as crianças. Então, eu acho que é questão do observar também, né? Sim. Porque às vezes o homem, ele tá muito acostumado com a mãe, com a esposa vir com a lista da compra. Sim. Ou, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Não, também pensar no que tem para fazer também cansa, né, Petra? Sim. Então, essa coisa do andar na casa foi demais, né? Anda na casa, vê se você está pisando em cima da roupa, do brinquedo. Ande com atenção. Né? Olhe, enxergue. Porque muitas vezes a pessoa tá ali no automático e fala, o que tem pra fazer? Falo, não, e a gente fica brava, né? Lógico. Como assim, o que tem pra fazer? Você não tá enxergando? Você não tá vendo? Tá bem aí, tá embaixo do bigode, eu costumo brincar. Vamos ver, tem mais gente participando aqui com a gente. Paulo Vitor. Olha, os homens estão aqui, hein? Tô adorando. Sou homem, esse é o seu.
fotinho. Sou homem, esposo e pai de 2 filhos. São 14 anos de união, onde passamos por inúmeras dificuldades e 3 coisas sempre nos reergueram e fortaleceram. Deus, o amor e a nossa parceria. Petra, você foi a melhor escolha. Te amo. Ah, seu marido que participando. ele sempre coloca. Ele sempre coloca. Um beijo, linda. Então É bom ter aproveita, você na minha Petra. vida. Manda uma mensagem para essas mães que estão sobrecarregadas com tantas funções aí, além da questão da maternidade, o trabalho, a cobrança de várias frentes. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Bom, o que eu tenho para falar para vocês é assim, gente, cuidem da criança interior de vocês, olhem para vocês, porque todos nós temos feridas. Quando a gente não cuida das nossas feridas com a nossa mãe, com os nossos pais, a gente tende a repetir isso na vida com os nossos filhos, com o nosso cônjuge e também a gente não vai conseguir alcançar os nossos sonhos, porque a gente está preso nas nossas dores. Então, assim, a minha dica é, me segue no Instagram, pode falar? Sim. Petra Rosa, psicóloga, e manda suas perguntinhas lá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, não deixem de procurar ajuda, gente. Tem convênio, tem o SUS, tem psicólogo particular, eu tenho grupos também que eu consigo fazer com valor mais acessível. Então, assim, existem várias formas. Eu não quero ouvir vocês falarem, ai, mas não tem como, não tem ajuda. Busca ajuda, busca solução. Sempre tem. Pode ser que não seja comigo, mas aí pertinho de você vai ter uma solução para você ser acolhida em todas as suas necessidades. A gente precisa cuidar do pilar espiritual, o físico, o mental e o relacional, certo? Espero vocês, mandem as perguntinhas. Muito bom. Obrigada, Petra. Obrigada a vocês. mesmo por essa extensão aqui. Você é sempre muito bem-vinda. A gente gosta dessa sua energia boa, positiva, alegre. E mãe, esposa, dona de casa, psicóloga da vida real, né? Não dá para ficar mascarando. Obrigada. Obrigada a viu? vocês. Um beijo, viu? Tchau. Agora, Paty, o que a gente aprendeu nessa história, né? Eu e você aqui hoje. A gente tem o pulo do gato e a gente vai rodar a vinheta agora. Qual foi para você o pulo do gato hoje, amiga? Ela resgatou uma coisa que ela tinha falado já há um tempo atrás. Eu me lembro que foi até o pastor Batistotti estava aqui e ele falava sempre isso quando a gente ia conversar, que ela falou assim, pai não é rede de apoio, né? Pai não é ajuda, né? Pai faz parte. E rede de apoio são os amigos, é a sogra, é o sogro, são os familiares, mas o pai não é uma rede de apoio. E isso, se a maioria dos homens, assim com esse, eu não me lembro agora o nome dessa pessoa que participou aqui, o primeiro homem que falou assim, como ele pode ajudar? Se a maioria dos homens tivesse a consciência disso, estou aqui para você. Nem que seja para ela dizer o que você precisa fazer, mas estou aqui, estou te enxergando, porque às vezes a gente não enxerga nem as pequenas coisas, como um brinquedo espalhado, né? E faz tanta diferença. Talvez as mulheres pudessem, de alguma maneira, voltar mais para o seu lado relaxado, alegre, feliz e contente, se tivesse mais Homens assim. homens assim. Verdade. E você, Gabi? Para mim, o pulo do gato foi lá no início do programa, quando ela falou, como que a gente dá conta de tudo? Não dá. A gente não dá conta de tudo. Então, a gente tem que se cobrar menos, porque a gente não consegue ser 5 em 1, 6 em 1, 10 em 1. Nem Então, fomos feitos para isso, né? Nem fomos feitas para isso, justamente. Então, a gente ainda tem que aprender a não se cobrar tanto, a deixar a louça na pia quando necessário, a deixar alguma coisa a fazer ali em casa para poder dar atenção a outra coisa e vice-versa. Ou deixar um pouco uma coisa de lado para poder se priorizar, fazer alguma coisa para você, para cuidar da sua saúde emocional, do seu físico também, que é importante, né? A gente trabalha muito isso aqui na Novo Tempo, que nós somos um ser holístico, a gente tem mente, corpo, espírito, a gente tem que estar bem em todas as fases. Então, não tem que se cobrar tanto, porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, se cobrar menos, para mim, foi o pulo do gato ali. Com certeza, né? E eu fico pensando assim, como é que a gente faz para fazer isso dar certo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente aprende aqui, como cristãos, a gente faz, muitas vezes a gente tem que parar, respirar, fazer algumas coisas, mas a gente tem que contar com uma ajuda, né? Uma ajuda, quando a gente estava falando, somos seres espirituais também. Tipo, a gente acredita num Deus, a gente tem outros artifícios, né? Então, quando a gente para, respira, ou como ela falou aqui também, né? Pisa na grama, Na respira
e aí você para. E nada assim, mais é do que o contato com a natureza, que é o contato com Deus, o Criador de tudo isso, de nós, da natureza e tudo mais. Então, realmente, quando a gente prioriza ali essa questão espiritual, de colocar Deus em primeiro lugar, as coisas vão fluindo automaticamente aí. E tem a rede de apoio, né, amiga? É isso aí, a rede de a gente sempre apoio se aqui, ajudou. ó. Aqui, ó, Patrícia, eu vou deixar a 15 Rebeca na sua anos. casa hoje, e assim vai. Desde o começo, né, Gabi? É muito legal fazer parte disso, ter você aqui, né, fazendo parte disso e a gente estar junto. E a gente sabe também que tem outras pessoas que ajudam a gente, ajudam a Rede Novo Tempo, ajudam nessa causa, né? A gente está falando agora do Anjos da Esperança, o departamento que o Cristiano Magalhães foi embora e largou a gente, mas a gente sabe que é por uma boa causa. Sim. E a gente quer agradecer a você que ajudou, que contribuiu, né? A gente estava aí um mês inteiro pedindo doações para conseguir aumentar o número de estudos bíblicos pelo WhatsApp. Antes a gente tinha um atendimento de 10 mil pessoas, agora a gente está tentando dobrar para 20 mil. E você que contribuiu, a gente te agradece por isso, né? Faz toda a diferença, né, para que a gente consiga fazer novos programas e fazer com que a mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Sim, com certeza. Então a gente quer agradecer você. Dá para mandar uma mensagenzinha lá no Anjo da Esperança e falar, volta, Cris. Não, não dá. Não dá. Dá para contribuir com o Anjos da Esperança. Não dá, Pedir dá para ele pra voltar já é outra contribuir. história, né, É, Paty? não vai dar. Essa parte não vai dar. Deus tem essa missão especial para ele agora. E continua orando pela gente, continua orando pela Novo Tempo, pelo Entre Família. E amanhã a gente tem um outro assunto que também é bem interessante, né? Em busca do foco perdido. A gente que está aí nessa aceleração de eletrônico e tudo mais, vai criando os filhos e depois a gente não sabe, será que ele tem TDAH? Será que não é superestímulo? O que a gente está fazendo com os nossos filhos? E a gente vai conversar um pouco sobre isso amanhã, tá certo? Focar é extremamente importante. Com Quero mandar um abraço rapidinho para Andréia Figueiró, nossa amiga que está nos assistindo. Tá mandando mensagem pra Mandou gente. beijo aqui pra gente, viu? Beijo para você, Andréia. Beijo pra você de casa. Até amanhã. Tchau, tchau.